Olá! Hoje a gente vai mergulhar de cabeça numa ideia bem provocadora que vem do trabalho da Marinês Pereira, que é especialista em neurobusiness. A questão aqui é a seguinte: e se essa nossa busca sem fim por conforto for, na verdade, uma armadilha? Uma coisa que está atrofiando o nosso potencial? Então, se prepara para a gente questionar umas quantas coisas juntos. E já começamos com essa frase, que é basicamente a tese central da autora. Com isso, a Marinês Pereira não tá para brincadeira, né? Ela vai direto no coração de um dos pilares da nossa cultura atual. Não é uma crítica leve, é um convite para a gente repensar completamente o que significa de verdade cuidar de si mesmo. Então, o que é essa tal de atrofia adaptativa? Pensa assim, é que nem um músculo que a gente não usa, sabe? Ele atrofia. A ideia é que a nossa capacidade de lidar com desafio, nossa resiliência, até a nossa inteligência, tudo isso diminui quando a gente evita o desconforto a qualquer custo. O conforto em excesso, nessa visão, vira quase um neurotóxico que enfraquece a gente. E isso não é só papo não, tem um impacto real no mundo corporativo. O material de origem mostra que empresas que focam demais no conforto psicológico e de menos no desafio técnico podem ter uma queda de até 23% na produtividade incremental. É que sem o estímulo do estresse positivo, do desafio, o cérebro entra em modo de economia de energia. Simples assim. Ok, então como é que a gente constrói essa força? A autora vai buscar a resposta num lugar super interessante, o balé clássico. E o primeiro conceito-chave é esse aqui, o aplomb. É a base para a gente se manter estável no meio do caos. A palavra vem do francês e quer dizer, literalmente, ao prumo. No balé, é aquela habilidade quase sobre-humana que uma bailarina tem de manter um eixo perfeitamente reto, vertical, enquanto o corpo todo faz movimentos super complexos e rápidos em volta desse eixo. É a calma no olho do furacão. E aqui a gente faz a ponte entre a arte e os negócios. E fica tudo muito claro. O aplombo da bailarina, essa estabilidade física dela, é a metáfora perfeita para a integridade estratégica de um líder. É a capacidade de manter os valores, as decisões, tudo firme, mesmo quando o mercado está uma loucura, girando sem parar. E como se desenvolve o aplomb? Através do que a autora chama de mente-calosidade. Pensa na sapatilha de ponta de uma bailarina. A pressão constante ali, na verdade, fortalece os ossos do pé. Do mesmo jeito, o desafio constante cria um tipo de calo mental e espiritual que permite aguentar pressões que, esmagariam uma pessoa que não está preparada. Agora, vamos um passo além. Se o aplomb é sobre manter o eixo, o spotting é sobre como manter o foco enquanto tudo, absolutamente tudo, está girando numa velocidade absurda. Mas antes de entender o spotting, a gente precisa entender a tal da pressão atropínica. Sabe aquelas reações que todo mundo conhece? Coração acelerado, boca seca? A cultura da fragilidade diz que isso é um sinal para parar. Mas a mentalidade de elite enxerga de outro jeito. É o corpo dizendo, tô pronto para ação. É um sinal de prontidão e não de pânico. E é aqui que o spotting entra. É genial. Durante uma pirueta, a bailarina fixa o olhar num ponto. O corpo dela começa a girar, mas a cabeça fica para trás, com o olho grudado naquele ponto. Aí, no último segundo, a cabeça dá um giro bem rápido, mais rápido que o corpo para achar o ponto de foco de novo. É isso que evita a tontura e mantém ela orientada. Cara, isso ilustra perfeitamente o desafio de um líder numa empresa que está crescendo muito rápido. O negócio gira, as demandas vêm de todo lado, mas a liderança tem que manter o foco fixo ali, nos indicadores-chave, na visão da empresa. Sem esse spotting corporativo, a pessoa simplesmente se perde na própria aceleração que ela mesma ajudou a criar. Agora a discussão vai para outro nível. A gente sai um pouco da técnica física para entrar numa filosofia sobre como usar a pressão a nosso favor. Vamos entender a força do impacto. E nesse ponto, a análise traz uma pergunta crucial para a nossa era. Com todo esse avanço da inteligência artificial, o que sobra que é unicamente humano? Onde é que uma máquina, por mais potente que seja, simplesmente não consegue chegar? A resposta está num conceito da neurociência chamado qualia. É a qualidade subjetiva da experiência. Uma IA pode processar todos os dados sobre dor, sobre esforço, mas ela nunca vai sentir a dor. Um algoritmo sabe toda a física de um salto. A bailarina é o salto. Essa experiência vivida, esse é o nosso grande diferencial. E aqui está o ponto central. Uma máquina processa o impacto como um dado frio, um número.
Já a performance humana de elite, como a de uma bailarina fazendo um plié, aquela dobradinha dos joelhos, não só absorve o impacto, mas transforma essa energia em impulso para o próximo movimento. O impacto vira combustível. E assim a gente chega na conclusão poderosa dessa análise toda. A fragilidade aqui não é vista como uma condição que a gente tem que aceitar, mas sim como uma escolha de mentalidade, um design mental. Essa citação da Mary Inês Pereira é o clímax de todo o argumento. Ela coloca a geração de vidro de um lado e uma mentalidade de aço forjada do outro. A ideia é que resiliência não é algo que a gente nasce com, mas algo que a gente constrói e escolhe ativamente. Então, os princípios dessa filosofia de alta performance são bem claros. O palco da realidade, seja nos negócios, na arte ou na vida, não recompensa o vitimismo. Ele exige uma disciplina de ferro e guarda seus maiores prêmios não para quem evita a dor, mas para quem atravessa e supera a dor. E essa talvez seja a grande virada de chave de toda a conversa. Sentir desconforto não é um sinal de que algo está errado. Muito pelo contrário, é o sinal mais claro de que ainda existe tensão para se adaptar, de que ainda há espaço para crescer. O conforto total, por outro lado, esse sim é o indicador da estagnação. E a gente termina com essa pergunta que resume toda a análise baseada no trabalho da Mary Inês Pereira. Diante da pressão, da dificuldade, do estresse, a reação é recuar para a zona de conforto ou é entender que é exatamente ali, naquele momento, que o crescimento acontece? A resposta que cada um dá para essa pergunta é o que define todo o caminho